Oi gente, tudo certinho com vocês? Bom, cerca de um ano atrás eu gravei um vídeo falando sobre a questão da pandemia, sobre a minha visão do motivo pelo qual Deus teria permitido que essa pandemia chegasse ao mundo todo. E passado um ano desde que eu gravei esse vídeo e passado um ano do início da pandemia, no Brasil nós estamos vivendo um momento mais crítico com essas variantes novas, com essa cepa de Manaus, que é muito mais contagiosa do que a cepa original, e nós estamos vendo, infelizmente, o caos se instalar no nosso país. E como eu trabalho na área de saúde, eu sou tecnóloga em radiologia, trabalho em 2 unidades de pronto atendimento aqui na região de Curitiba, realizando exames de raio-x, infelizmente eu tenho acompanhado de perto essa situação. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de dar a minha perspectiva como alguém que trabalha na área da saúde e como alguém cristã, de como as coisas estão e também de como os meus colegas de trabalho todos têm se sentido, com essa situação toda. A UPA, a unidade de pronto atendimento, ela é basicamente para quê? O paciente procurar esse local para um atendimento de urgência ou de emergência. A UPA não é o local para um paciente ficar internado. Claro que eventualmente vem um paciente mais grave, buscando o primeiro atendimento, e após esse primeiro atendimento, ele é encaminhado, se necessário, para um hospital, para algum local que precise, que possa fazer cirurgia, conforme a situação. E então, em UPAs, não é, digamos assim, a rotina você ter paciente entubado, não é rotina você ter alguns procedimentos, muito embora possa acontecer sim, conforme a gravidade desses pacientes. Mas o que a gente tem acompanhado nessa situação que nós estamos vivendo hoje é dia 17 de março de 2021, é que simplesmente as unidades de pronto atendimento viraram UTIs. Sim, não é mais um local para que seja feito um primeiro atendimento e depois o paciente seja transferido, porque não temos mais vagas na maioria dos hospitais aqui da região de Curitiba e região. E em todo o Brasil a gente tem acompanhado que cada vez mais as vagas de tanto internamento quanto UTIs têm sido cada vez mais raras. E infelizmente sim, nós estamos chegando a um ponto que é desesperador, ao ponto em que talvez não seja mais possível atender o próximo paciente se ele estiver num estado mais grave. Eu estava de plantão hoje e passei em frente ao internamento do Covid, que na verdade era um internamento normal, era onde ficavam pacientes normais, mas que foi transformado numa UTI de atendimento do Covid de um lado, e do outro lado ficam pacientes que também estão internados com a patologia. E no momento que eu estava passando em frente a esse setor de internamento do Covid, tinha uma mãe deixando seu filho para ser internado. O menino devia ter uns 20 anos e ela abraçou ele e falou: "Força, filho, vai ficar tudo bem, seja forte". E claro que aquilo rasgou meu coração, porque aquela enfermaria estava lotada e como nós estamos num caso muito crítico, se um paciente ele chega a ser internado, é porque realmente o quadro dele é grave. Na porta em frente ao que esse rapaz estava sendo internado, o que antes era um internamento que tinha 5 pacientes aguardando para ser transferido, e eles não chegavam muitas vezes a ficar um dia, agora é uma UTI. Tinha 8 pacientes entubados, e para quem trabalha em UPA, sabe que isso é muita coisa. Aqui em Curitiba e região, as UPAs basicamente se transformaram em locais de internamento. Infelizmente, ao longo dessa pandemia, eu mesma já vi muitos companheiros meus caírem. Alguns morreram, colegas de trabalho do dia a dia faleceram, muitos ficaram acometidos pela doença e até hoje trazem sequelas. O que nós vemos aqui na prática é paciente chegando e dizendo para o médico: "Doutor, por favor, salva a minha vida, porque eu tô viúva, perdi meu filho, perdi minha filha,
Eu sou sozinho para criar os meus filhos porque minha esposa morreu de Covid, porque meu marido morreu de Covid, eu preciso continuar vivendo. Ou então, quando um médico dá a notícia para o paciente de que é preciso ser dado um próximo passo para lutar pela vida dele, que é preciso seguir para o processamento de intubação, o paciente diz: fala para minha esposa que eu amo muito ela, fala para os meus filhos, manda dizer para os meus filhos que eu amo muito eles, com um tom de despedida. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Nós, em UPA, que atendíamos mais traumas e logo o paciente era encaminhado para um hospital, muitas vezes estamos ali ao lado do paciente até o último instante dele, sem conseguir uma vaga, ou quando a vaga sai já é tarde demais. Quem trabalha na saúde realmente está esgotado fisicamente, porque muitas vezes é preciso dobrar plantão, fazer a hora extra, trabalhar todas as noites ou todos os dias. Há aqueles que trabalham em 2 locais e a rotina é a mesma. É cada vez mais vendo mais pessoas definhando, percebendo que a gente está chegando num extremo que talvez, sim, falte materiais, que tem que ter economia de material, porque talvez não dê, o medo de que falte o oxigênio para o paciente. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Estamos vendo óbitos, mortes, sim. 1, 2, 3 óbitos por plantão. Tem relatos de colegas que no único plantão, na unidade que trabalhava, foram 6 óbitos. Nós estamos vendo mortes, porque nós estamos diante da realidade, da verdadeira realidade que essa doença está trazendo para o nosso mundo, para as nossas cidades, para os nossos municípios. As pessoas que estão em casa ou que acompanham pelo jornal veem números. Foram 40 mortes, 50 mortes, 100 mortes, 1.000, 2.000 mortes no dia de hoje. Mas elas não estão acompanhando realmente o processo. Não estão ali do lado quando alguém morre, querendo respirar e não tem. O corpo dele já não responde mais, não consegue mais respirar. As pessoas pela TV veem números. Nós vemos o último olhar daquela pessoa. Nós escutamos o último segundo da respiração dela. Essa é a realidade de quem trabalha na saúde. Essa é a realidade, a nossa realidade hoje. Enquanto muitos estão aí lutando para respirar, lutando para continuar vivos, outros acham que tudo é uma brincadeira, que tudo é uma armação. E é claro que tem muita politicagem também na questão da pandemia, né? Mas eu não estou aqui para discutir uma questão política. Mas o fato é que sim, que nós estamos num ponto crítico, que nós estamos num ponto extremo, um ponto que nós, como humanidade, atualmente jamais imaginamos que iria chegar. Contudo, como cristã, eu já sabia de antemão que um dia isso ia acontecer, que um dia as coisas ficariam tão críticas, que haveriam pestes, tamanhas no mundo, que muitas mortes chegariam sim. Porque é isso que a Bíblia nos fala, é isso que o Apocalipse nos revela e tantos outros livros bíblicos que nos falam do fim dos tempos nos revelam, que nós teríamos períodos na humanidade que seriam extremamente críticos. Porém, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é claro que a gente imagina que sempre vai ser depois. Mesmo vendo todos os sinais, a gente imagina que vai ser depois. Só que o depois é agora. Nós estamos vendo em 3 dimensões tudo aquilo que a Bíblia nos relata. Quando eu vejo os jornais, as notícias,
Me parece que não há perspectiva, me parece que até uma certa vibração quando atinge-se um novo recorde de mortes. Parece que não há esperança. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a minha fé, eu sei que há esperança. Lá no livro de Crônicas, nós temos a seguinte promessa maravilhosa para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Se eu cerrar os céus, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por mais que os dias sejam negros, terríveis, e por mais que as previsões para o nosso país, por mais que as previsões para a minha cidade sejam terríveis, nós temos uma esperança, nós temos uma solução. A solução é nós nos voltarmos para Deus, nós nos humilharmos diante do nosso Deus, nós buscarmos, nós nos arrependermos de nossos pecados, nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e buscarmos a face do nosso Deus. E então, Ele pode sarar a nossa terra. Eu digo pode, porque depende muito de nós, depende muito das nossas atitudes. Sim, questões de higiene, de distanciamento, toda aquela coisa que todo mundo sabe, a questão de respeito a algumas diretrizes. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter os caminhos certos diante de Deus, precisamos clamar, colocar o nosso rosto no chão e pedir pela misericórdia de Deus, para que Ele olhe para nós como nação, olhe para nossa terra e tenha misericórdia e faça cessar essa praga e faça cessar essa peste. O que eu gostaria de pedir para você que assista esse vídeo é isso: se humilhe diante de Deus e ore, porque talvez você não consiga ver a realidade como eu vejo, por estar dentro de uma unidade de atendimento, por poder estar dentro de um hospital. E não desejo que ninguém veja essa realidade, não desejo que você sinta o cheiro da morte como nós sentimos no nosso dia a dia de trabalho. Como cristã, eu creio sim que nós estamos vivendo o fim dos tempos e que esse é o início, que é um sinal de que as coisas que estão escritas lá na Bíblia vão acontecer, as profecias estão se cumprindo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o nosso papel a desempenhar. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, orar e clamar para que essa peste cesse, para que não seja preciso muito mais mortes, mas que o coração das pessoas mude, se voltem para Deus, se voltem para o nosso Criador e nele encontrem paz, nele tenham vida. E particularmente para mim como cristã, o que mais me preocupa no meio dessa tragédia toda que nós estamos vivendo, claro que a morte é uma coisa triste, mas a minha maior preocupação é a alma. Para onde vão essas almas? A minha oração, quando há um óbito aqui ou quando a gente sabe que a situação está crítica como está, é que nenhuma alma se perca. E a minha pergunta para você é: como está a sua alma? O mais importante de tudo é a nossa alma, é o destino da nossa alma. Se nós formos hoje, será que nossa alma irá com Deus? Ou será que ao sofrimento eterno? No meio disso tudo, a minha maior preocupação é isso. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma dentro de um corpo. E a nossa maior preocupação, claro que deve ser essa: se estivermos bem com Deus, estaremos bem encaminhados. Eu peço a você que assiste esse vídeo, que se cuide. Cuide da sua casa, cuide da sua família, se proteja sim, porque os momentos que nós estamos vivendo são críticos. E principal, cuide da sua alma.
peço que vocês me ajudem a levantar esse clamor, a orar para que Deus sare a nossa terra. Para você que está vendo esse vídeo, eu peço, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar, vamos buscar a face de Deus e pedir que Deus sare a nossa terra. Por todos os profissionais da saúde, sim, que estão esgotados, que muitas vezes choram escondido no meio dos seus plantões, mas que erguem a cabeça e continuam fazendo o que tem que ser feito. Então eu peço para você que você faça o que tem que ser feito. Se proteja, se cuide, cuide da sua casa, cuide da sua família e ore. Ore para que Deus tenha misericórdia da nossa terra, para que nós possamos nos arrepender, para que nossos pecados sejam perdoados e para que a nossa terra seja sarada. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.